Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Janaína. Hoje a gente vai ter um webinar sobre pagamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são os principais meios de pagamento que a plataforma utiliza hoje, integra, e como a gente faz para configurar esses meios de pagamento. E no finalzinho a gente vai passar ali sobre os principais erros de pagamento que a gente tem na plataforma, para ajudar vocês também a identificar quando acontecer na loja de vocês. Antes de tudo, eu quero começar a passar um recadinho do coração, alguns recadinhos do coração, na verdade. O primeiro deles é que a gente tem aqui o chat, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aqui no chat durante a nossa apresentação, que a gente vai passar no finalzinho para rever essas perguntas que vocês deixarem para a gente. E também, caso vocês tenham sugestões de temas que vocês queiram que a gente traga também, a gente quer deixar aqui em aberto, tá? Porque às vezes é um assunto mais específico, a gente está trazendo aquilo que a gente consegue sentir no suporte, que são as maiores dúvidas dos clientes, mas pode ter algum assunto também específico que você queira conhecer um pouquinho melhor de uma funcionalidade da plataforma. Então deixa aqui uma sugestão de tema que a gente vai trazer ou um especialista da área ou trabalhar um pouquinho para trazer uma apresentação também sobre isso para vocês, ok? Então hoje a gente vai falar sobre meios de pagamento na plataforma e quais são os principais meios de pagamento. Então, hoje a gente integra com o Mercado Pago, a Pagar.me na versão 1.0, a Pagar.me 2.0, o PayPal, o Custom, a Vindi e o Itaú Shopline. Cada um desses gateways de pagamento, né, que são empresas de pagamento, elas têm as suas particularidades. Então, aqui, por exemplo, o Mercado Pago, a gente tem a integração que disponibiliza o meio de pagamento cartão, boleto e Pix. Já o Itaú Shopline é apenas a opção de boleto. Então, o PayPal, somente cartão de crédito. E a gente tem as versões também que são integradas hoje com a gente. Então, para que o cliente, né, hoje você saiba quais são os meios de pagamento que a gente integra, a gente tem também na aba da Wake, no nosso site, as informações. Eu vou clicar aqui para ver se já consigo abrir, para compartilhar com vocês. Então, aqui no site da Wake, na aba de parceiros, encontre um parceiro, a gente consegue vir aqui embaixo e ter um filtro por categoria. Então, a gente vai na opção de e-commerce, que são as soluções voltadas para o lojista, e aqui embaixo você pode selecionar qual parceiro que você gostaria de saber que a Wake integra. Então, no nosso caso, a gente clicaria aqui em pagamentos, e aí a gente vai trazer todos os parceiros que hoje integram com a Wake, tá? Como eu disse, alguns têm as suas particularidades, mas aqui você tem um resuminho do que cada um integra, qual seria a opção do parceiro. Então, caso você tenha dúvidas, né, não tenha contato ali em algum momento com o suporte, você pode vir aqui no nosso site para consultar as opções de parceiros que integram com a gente. Então, o primeiro passo, né, o que eu preciso para poder integrar, né, colocar um meio de pagamento na minha loja? Primeiro passo, gente, é contratar, né, entrar em contato com esse parceiro, com esse gateway, para poder realizar a contratação. Então, você vai fazer a escolha e vai conversar com eles para saber valor de repasse, prazo de repasse, valores de taxas, todas essas informações é o parceiro que trata. A gente não tem acesso, né, sobre esses detalhes comerciais, né, financeiros. Então, a gente sempre orienta que o lojista, né, o cliente, entre em contato para realizar tanto essa sondagem ali, fazer uma negociação e, por final, a contratação. Feita a contratação, o que que eles vão fornecer para vocês? Duas informações muito importantes, que é com elas que a gente vai conseguir seguir com a configuração dentro da plataforma, que é o token e as chaves, tá? É óbvio que, dependendo do gateway, eles podem passar ali um acesso para a conta, né, o painel deles, para que você, lojista, consiga ter acesso a essas informações. Porém, a gente sempre orienta que você verifique com eles, para que eles te orientem como você vai pegar os dados de token e chaves de acesso. De posse dessas informações, a gente vem agora aqui para a parte da plataforma. Então, aqui a gente tem a parte de pagamentos, conectores de pagamento, F-Gateway, e a gente vai ter uma tela com todos os conectores correspondentes a cada uma dessas empresas. Então, tenho aqui também, na nossa aba
dentro do admin da sua loja, essa aqui é a nossa loja de teste, você vai vir aqui no menu lateral de pagamentos, conectores de pagamento F-Gateway, e vai ter acesso àquela tela ali que eu mostrei para vocês. Então, digamos que, eu quero fazer a configuração, eu contratei o Mercado Pago. O que que eu vou precisar fazer? Eu vou vir aqui no conector do Mercado Pago, adicionar uma configuração, e ele vai abrir uma tela assim para mim. Então, é aqui que eu faço a primeira configuração, né? Eu coloco o nome dessa configuração que eu quiser. Então, digamos que eu queira colocar aqui uma configuração de cartão, e aqui embaixo eu vou selecionar qual é a configuração que eu estou criando. Vou manter aqui cartão e vou clicar em adicionar configuração. Feito isso, a gente já vai vir aqui para essa tela. Então, essas duas aqui, vocês podem dar uma olhada, a gente tem algumas configurações já criadas de teste, e tem essa última aqui que eu acabei de criar para fazer com vocês. Então, criei a configuração, eu vou ter aqui a informação que eu falei lá na primeira tela, o acesso token e o public key. Então, aqui são as chaves que eles vão informar, eu vou copiar e colar as informações aqui, então vou colocar um número aleatório, e vou vir aqui e atualizar. É importante que eu clique no atualizar para que ele salve essas informações. Vou fazer isso em todas as opções de pagamento que eu contratei. Então, se eu contratei com o Mercado Pago só boleto, só vou fazer isso aqui uma única vez para o cartão. Perdão, se eu contratei o cartão. Se eu contratei também boleto e Pix, eu vou vir aqui e adicionar a configuração. Ele, obviamente, estaria zerado, né? Porque eu não ia ter nenhum dado aqui. Eu ia abrir uma telinha daquela, colocar aqui o nome da minha configuração e vincular a configuração que eu estou criando. Boleto, clico aqui em adicionar. Então, ele adiciona ali para mim também. Feito isso, eu clico em salvar e aí eu faço isso em todas as etapas para poder ter aqui o meu conector propriamente dito configurado. Então essa é a primeira etapa que eu preciso para configurar a minha forma de pagamento. Feito isso, a gente vai para o segundo passo, que é fazer a criação propriamente dita dos grupos de pagamento que vão aparecer lá no meu checkout. Então, o que que eu vou fazer para criar esses grupos de pagamento? Eu vou voltar aqui no nosso admin, a gente vai aqui no menu pagamentos de novo, e eu vou vir na opção grupos e parcelamentos. E aqui eu quero deixar uma observação que talvez quando você acesse essa tela, a opção de grupos e parcelamentos ela não esteja sendo exibida para você. Então, isso é devido a uma atualização recente que nós tivemos, de algumas solicitações de melhoria que recebíamos sobre esse campo. Então, hoje é possível que você bloqueie o acesso dos grupos de pagamento. Então, o que que isso ajuda? Ajuda que pessoas não autorizadas da loja, que não cuidam da parte de pagamento, que não tenham o perfil administrador, tenham acesso aos grupos e possam, porventura, ali, mexer em alguma informação, desconfigurar esse grupo ou até mesmo excluir o grupo de pagamento, causando problemas ali no fechamento ou no checkout. Então, o que que a gente fala? O que que a gente faz, perdão, se a gente não conseguir localizar aqui o grupo de parcelamento? A gente vai vir aqui nas nossas configurações de controle de acesso, a gente vai vir aqui no perfil de acesso, e dentro do perfil de acesso, eu vou procurar o perfil que eu estou inserida. Normalmente, o perfil é administrador. Se o perfil for administrador, fica mais tranquilo, porque você consegue vir aqui, procurar o teu perfil, né, ADM da loja. Aqui eu já localizei, coloquei o mouse em cima, ele já habilita para mim aqui as informações. Então, eu vim aqui no olhinho, e eu vou ver todas as configurações que eu consigo bloquear ou liberar para esse perfil. Aqui eu posso fazer uma pesquisa por pagamentos, por exemplo. Deixa eu apagar esse aqui. Não, aqui errado. Eu venho aqui e coloco pagamentos e ele já vai trazer para mim todas as configurações que eu tenho envolvendo pagamentos. Para liberar o perfil de acesso, eu vou vir aqui em gerenciador de pagamentos, layout novo, e eu vou vir aqui em grupos e parcelamentos. Aqui, para mim, ele está habilitado, então esses dois botõezinhos aqui estão coloridos. Se eu não conseguisse visualizar ali o grupo de pagamento,
eles estariam em cinza, dessa forma. Então, dessa forma, é um bloqueio, né, eu não consigo ver a tela. Se eu vier aqui e ativar somente o olhinho, eu vou conseguir visualizar, mas eu não vou conseguir fazer nenhuma edição nesse campo. Então, para que eu consiga visualizar e fazer a edição, uma modificação, eu preciso que o olhinho e o lapisinho estejam coloridos aqui. Ativei, clico em salvar. Feito isso, ele vai salvar as configurações. Aqui para mim ele deu um errinho, mas ele já vai ficar ativo. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou precisar deslogar do meu usuário e logar novamente para poder validar essas alterações que eu fiz no perfil do meu usuário. Então essa aqui é a primeira dica, tá, gente, que normalmente os clientes entram em contato perguntando: "Olha, eu não estou conseguindo achar para poder criar o meu grupo de pagamento". Então isso é devido a essa nossa atualização recente. Então vamos aqui para o nosso terceiro passo, ou melhor, vamos voltar aqui para o nosso segundo passo do grupo de parcelamento. Então aqui, quando eu entro nessa tela, na loja de vocês, se for a primeira vez que vocês forem cadastrar esse grupo, vai estar vazio, tá. Então o que que vocês vão precisar fazer? Vocês vão vir aqui, primeiro passo, eu sempre oriento que vocês criem o parcelamento e depois criem o grupo. O parcelamento é o que a gente vai vincular aqui para definir se, por exemplo, o meu cartão de crédito ele vai ter 3 vezes, 6 vezes, 12 vezes, enfim, eu preciso criar obrigatoriamente um parcelamento para vincular ao grupo. Então aqui eu clicaria aqui no botão azul, ele ia abrir para mim essa tela e eu ia aqui adicionar o nome do parcelamento. Então digamos que eu coloque aqui, parcelamento 10 vezes sem juros. O nome é opcional, tá? Isso aqui é mais para controle do lojista, porque não vai aparecer esse nome aqui para o cliente. Número de parcelas, eu posso colocar aqui a quantidade que eu quero. Valor mínimo de parcela. Então, se eu quiser configurar um grupo onde o meu cliente ele só consiga parcelar no mínimo R$ 50 em cada parcela, é aqui que eu vou colocar essa informação. Porque às vezes o lojista ele vai fazer uma venda e ele não quer uma parcela de, sei lá, R$ 2 por parcela. Então, ele vai vir aqui e vai falar: bom, eu quero que o cliente possa comprar em 10 vezes sem juros, mas o mínimo que ele vai poder parcelar é uma parcela de R$ 50 ou uma parcela de R$ 100. É aqui que eu defino, eu vou colocar aqui o valor e vou salvar. Depois que eu fiz isso, ele vai vir aqui para essa tela, aonde eu consigo, cadastrar percentual de juros ou desconto. Então, essas informações aqui, se eu mudar para a direita ou para a esquerda, ele habilita para mim se é um desconto ou se é um juros que eu estou cadastrando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, opa, agora foi. Aqui eu coloco um valor de R$ 1, se eu clicar aqui em visualizar ajustes editados, ele vai me dar um desconto e está dando ali um percentual, deixa eu voltar aqui, ele não salvou. Visualizar ajustes. E agora ele está dando um percentual aqui de 100% de 100% nessa primeira parcela, tá. Então juros de parcelamento ou desconto vai ser sempre aqui que eu faço esse ajuste. A gente orienta também que essas informações sejam validados com o gateway de pagamento, que eles podem estar passando já uma tabela de juros de acordo com a contratação que vocês fazem com eles, e aí feito isso vocês vão preencher aqui as informações dos valores para poder editar e salvar. Então digamos que nesse caso eu não queira fazer nem a inserção de juros e nem de desconto. Eu só venho aqui, já criei as parcelas, clico em salvar, e aí esse meu parcelamento ele já fica salvo. E aí eu já consigo vir para a minha segunda etapa, que é a criação do meu grupo de pagamento. Então, para criar o grupo de pagamento, eu vou clicar aqui no meu botãozinho azul, criar grupos, ele vai apresentar para mim essa telinha aqui, e aqui, novamente, eu vou colocar o nome do grupo. Então, aqui eu posso colocar cartão Mercado Pago.
caso eu tenha mais de uma opção de cartão de crédito, eu posso identificar os nomes, né, dos grupos que eu estou criando. Aqui embaixo é o nome que será exibido lá no checkout para o cliente. Então aqui você vai colocar cartão ou apenas, né, compra no crédito, enfim, a informação que você quiser que seja exibida lá para o teu cliente. Valor máximo e mínimo é se você quiser definir que essa configuração ela apareça a partir de um valor mínimo de compra ou um valor máximo de compra, e aqui fica uma observação, por quê? Porque às vezes eu venho aqui e configuro valor mínimo de R$ 50. Então, quando o cliente vai na loja e faz uma compra de R$ 49,90, essa opção de cartão de crédito não aparece para ele. Por quê? Porque aqui dentro eu configurei um valor mínimo. Então, às vezes, na hora de você configurar a parcela mínima, existe essa dúvida, né, essa confusão. Então, em vez de eu colocar lá no parcelamento, igual eu mostrei na primeira tela, eu coloco aqui, e aí acaba gerando um erro na hora do cliente fechar a compra. Então, nesse caso, eu não quero que tenha uma limitação de valor mínimo ou máximo, vou deixar aqui zerado. Validar limite de crédito é caso esse cliente tenha ali um limite de crédito, eu coloque essa validação no grupo de pagamento, caso não, eu não preciso mexer nessa informação. E embaixo a gente vai ter mais duas opções de regra de exibição. Então aqui eu também tenho a opção de criar um grupo de pagamento para um parceiro específico ou parceiros específicos, para categoria de produtos ou categoria exclusiva, tá? Quando eu escolho parceiro, eu vou vir aqui e vou vincular os parceiros que porventura eu queira que esse grupo de cartão apareça. Por quê? Porque às vezes é um parceiro que eu tenho um valor diferenciado para pagamento, então para esse parceiro eu não cobro juros, para esse parceiro ele tem um desconto na primeira parcela, então eu consigo vir aqui, criar um grupo focado para esse parceiro e adiciono todos os parceiros aqui. O que que vai acontecer? Esse grupo de pagamento só vai aparecer quando o parceiro tiver logado ou o parceiro estiver realizando a compra. Do contrário, esse grupo de pagamento não vai ser exibido, tá? Então aqui eu não vou vincular ao parceiro, a opção de categoria, gente, categoria e categoria exclusiva, qual a diferença entre as duas? Quando eu faço um grupo de pagamento e vinculo a uma categoria, eu quero dizer para a loja, para a plataforma o seguinte: olha, se o meu cliente fizer uma compra e ele colocar um produto no carrinho que seja dessa categoria aqui, que eu estou vinculando agora, vou botar aqui uma categoria cat, vai aparecer esse grupo de pagamento. Se o cliente fizer uma compra e não colocar nenhum item nessa categoria, esse grupo de pagamento não é exibido para ele, tá? Agora, categoria exclusiva. Eu preciso que 100% dos produtos do meu carrinho façam parte dessa categoria. Se o cliente está comprando, por exemplo, um maquinário e ele colocar um item de qualquer outra categoria, esse grupo não vai aparecer para o cliente realizar o pagamento. Então, isso é interessante quando você tem também uma categoria de produtos que você tem um preço diferenciado, então você precisa que todos os itens desse fornecedor que você vinculou, né, essa categoria, sejam pagos, né, com esse desconto ou com esse acréscimo que você vinculou nesse grupo. Então eu venho aqui e coloco categoria exclusiva, tá? Se eu não quiser vincular nenhuma dessas regras de exibição, esse meu grupo de pagamento, ele vai atender qualquer cenário do carrinho. Então aqui eu tenho como fazer um grupo vincular direcionado para alguma regra dessa, ou então não vincular nenhuma dessas opções, deixar aqui como salvar. Ele aqui não vai me habilitar a opção de tá, eu não marquei nenhum, deixei salvo. E feito isso, eu consigo vir aqui de novo no pagamentos, grupos e parcelamentos, para localizar esse grupo que eu acabei de criar. Normalmente, quando a gente cria o grupo, ele já vem aqui em cima, aparecendo para gente, cadê aqui? Grupo de pagamento, cadê? Última informação aqui. Deixa eu atualizar aqui de novo. Voltar aqui. Aqui, ele já aparece para mim. Então, o que que ele vai acontecer?
eu vou conseguir vir aqui agora para concluir a minha configuração de pagamento. Então, vim aqui, criei uma configuração do Mercado Pago Boleto. Eu preciso primeiro vincular a forma de pagamento. Então, eu vou vir aqui no conector que eu estou fazendo a configuração e vou vincular. Feito isso, eu vou vir aqui na opção de vincular o parcelamento, então eu vou no parcelamento que eu criei. Como vocês estão observando aqui, tem vários parcelamentos, porque é a nossa loja de teste. Essa aqui foi a último parcelamento, 10 vezes sem juros, e eu vinculo aqui. E por último, eu venho em vincular a configuração, que é onde eu vou no Mercado Pago ali. Então, se eu criei a configuração de cartão, eu vou vincular cartão. Se eu criei boleto, eu vou vincular boleto. Então, aqui a gente vincula a configuração dentro do conector. Feito isso, ele já vai ficar salvo e aí ele já vai aparecer para mim lá no meu checkout, tá? E aí a gente tem aqui a última etapa dessa configuração, que na verdade não é uma última etapa, tá? É uma etapa opcional e eu vou indicar aqui, mostrar um pouquinho para vocês como que quando a gente vai utilizar a estrutura de pagamento. Então, a estrutura de pagamento, ela vai ser utilizada sempre para ordenar a exibição dos grupos de desculpa só um minutinho que atualizou aqui. Eu não estava em modo de apresentação, gente, mas vamos lá. Então, a estrutura de pagamento ela vai ser utilizada quando? Para ordenar a exibição dos grupos, né, de pagamento criados na plataforma, tanto na horizontal quanto na vertical, ou quando não houver nenhuma estrutura de pagamento configurada na página de fechamento, serão exibidos todos os grupos ativos seguindo a ordem de cadastro do produto. Então, assim, eu vou utilizar a estrutura somente em 2 casos. Se eu não tiver esses 2 cenários, eu não preciso criar estrutura. Por quê? Porque lá no meu checkout, a ordem que os grupos vão aparecer são a ordem que eu estou criando esse grupo de pagamento aqui dentro da loja. Então, se eu criei ali cartão, boleto e Pix, lá no meu checkout vai aparecer primeiro para o cliente, cartão, depois boleto, depois Pix. Então, como é que eu vou fazer a configuração da estrutura? Exemplo, vocês vejam que aqui eu tenho uma configuração de boleto Mercado Pago, uma configuração de boleto Vindi. Então, esse grupo de pagamento é para um parceiro específico. E no boleto da Vindi é um grupo que atende a qualquer outro cenário, a todo o carrinho, né, que a gente costuma informar, sem ser essas opções do parceiro Vindi. Então, sempre que eu crio mais de uma opção de pagamento, então eu tenho 2 boletos, 3 boletos, 4 boletos, eu preciso ter alguma coisa que vá diferenciar um boleto do outro. Por quê? Porque senão não tem lógica para mim, a plataforma ela não sabe quando que ela vai apresentar boleto Vindi, quando que ela vai apresentar Mercado Pago, se eu não tenho nenhum fator que vá diferenciar esses grupos de pagamento. Então, às vezes acontece muito do lojista ele trabalhar com boleto, por exemplo, 7, 14 e 21 para uma determinada categoria de produtos, e aí para uma outra categoria ele trabalha apenas com boleto à vista. Então, quando que vai ser apresentado o meu boleto à vista? Quando que vai apresentar a opção do boleto parcelado? Eu criei 2 grupos de pagamento aqui. Aí eu venho para a estrutura. Então, eu venho aqui no pagamentos, estruturas de pagamento, e aqui eu vou criar um grupo. Eu vou excluir esse daqui para ficar mais fácil a visualização. Então, normalmente, a tela de vocês vão estar assim, estará assim, e aí você vem aqui no primeiro passo de criar estrutura. Então, o que que eu preciso saber? Eu preciso ter uma estrutura criada para cada tipo de pagamento. Ou seja, eu tenho que ter uma estrutura para. Então, aqui, se eu colocar boleto e criar estrutura, ele vai vir aqui e vai criar para mim estruturas de boleto. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou vincular todos os grupos de boleto que eu tenho criados dentro da loja, mas eu vou criar a forma, né, a ordenação que eu quero que isso apareça na loja. Então, se eu tenho aqui boleto Mercado Pago, eu vou adicionar e boleto Vindi, que agora eu não vou saber qual é, mas eu vou colocar esse aqui. Então, aqui eu tenho 2 boletos, tá? 2 grupos criados. De forma
preferencial, tá, eu sempre vou deixar na última posição aquele grupo de pagamento que vai atender a todo o carrinho ou a qualquer opção da loja. Ou seja, o cliente entrou, ele vai fazer a compra do produto. Ele não precisa ter uma categoria, ele não precisa ser um parceiro, não precisa nada. Ele foi ali, entrou, colocou um produto no carrinho. Qual é o boleto que vai aparecer? É esse aqui, que é o que não tem nenhuma regra específica, tá? Porque como vai ser o comportamento da plataforma? Ela vai vir, ela vai verificar se você tem estrutura, ela vai primeiro bater aqui, boleto Mercado Pago. Esse carrinho atende algum requisito, alguma configuração que eu coloquei no boleto? Ele é um parceiro? Ele é uma categoria exclusiva? Ele é só uma categoria? Não, ele não é. Então ele vai pular para a próxima. Aqui ele atende o carrinho, vai aparecer para o cliente fecha a compra e todos são felizes, né? Ficamos muito contentes com isso. Porém, quando eu faço isso aqui, ó, eu inverto a posição, ele vai bater na opção de todo o carrinho e ele não vai chegar a bater aqui na opção da categoria exclusiva. Então, esse às vezes pode ser algum erro na hora que você configurou mais de um grupo de pagamento e não está sendo exibido para o parceiro específico ou não está exibindo ali para uma categoria específica, porque eu inverti a ordem. Então, sempre eu tenho que colocar os grupos que têm qualquer tipo de regra estabelecida primeiro, na ordem que eu quiser que apareça, por último, a plataforma ela vai fazer essa validação um por um de cada grupo e por último eu vou colocar sempre aquele grupo que vai atender. Caso não caia na primeira regra, caso não caia na segunda, ele vai cair na terceira e o cliente vai conseguir fechar a compra. Feito isso, gente, eu vou vir aqui e vou criar a estrutura para os demais grupos. Então, se eu tenho uma para boleto, eu vou ter que ter também uma para cartão. Venho aqui e adiciono. Se eu tenho do cartão, também tenho que vir aqui e criar uma para o Pix. Por que que eu preciso fazer isso? Porque a partir do momento que eu venho e crio uma estrutura e eu não, criei uma, eu preciso criar as demais, senão o que que vai acontecer? A plataforma, ela só vai apresentar a estrutura criada. "Ai, Janaína, mas eu tenho mais cartão, tenho Pix, tenho transferência configurado", não está exibindo lá no meu checkout. É porque aqui você veio e você só configurou um grupo, que é o grupo do boleto. Então só vai aparecer no seu checkout o grupo de boleto, tá? Porque isso aqui é como se ele tivesse uma ordem prioritária a todas as outras. Então eu fiz isso, eu criei um boleto, criei aqui a minha estrutura de cartão, e aqui vou criar uma estrutura para Pix. Fiz isso, vinculei, vou vir aqui no cartão, selecionar grupo, vincular a configuração de cartão que eu tenha criado, vou vir aqui no Pix fazer a mesma coisa, vincular uma configuração de Pix. Feito isso, ó, tá tudo preenchidinho, bonitinho, o que que eu preciso fazer? Uma coisa muito importante, salvar o que eu acabei de configurar. Por quê? Porque se eu não salvo, eu não consigo que essas informações fiquem registradas. Então, às vezes, eu configuro tudo bonitinho, saio da tela, não salvo e ele apaga tudo que eu fiz. Então, nessa tela aqui, eu vou conseguir fazer a ordenação. Então, eu quero que o cliente primeiro veja no checkout a opção de pagamento em Pix, depois ele veja a opção de cartão e, por último, ele veja boleto. É nessa hora aqui que eu faço esse ajuste de exibição. Feito isso, eu salvo. Então, agora, se eu for para o meu fechamento, eu vou conseguir criar, visualizar essa mesma ordem que eu acabei de criar aqui. Feito isso, gente, a gente vai aqui, né, para essa última telinha que mostra um pouquinho da configuração de estrutura de pagamento. Então essa tela é uma tela que está no nosso artigo, aqui você tem as opções aqui, ó, quando eu tenho mais de uma opção de boleto criada, cartão, Pix, transferências da Vindi, eu consigo configurar isso aqui. Então, da forma que eu configuro, lá no meu checkout ele fica sendo exibido assim, como uma forma de pagamento aqui abaixo. E aí agora eu queria passar um pouquinho também para a gente falar sobre o que que é o antifraude, né.
O antifraude, gente, ele é, um sistema capaz de proporcionar a segurança das lojas virtuais, evitando as transações fraudulentas que podem ter por algum objetivo aplicar um golpe financeiro ou extrair dados de clientes para execução de outros tipos de fraude. Então esse sistema utiliza inteligência virtual e outras tecnologias para analisar dados de compra, identificando golpes e tentativas de fraudes variadas em processos de venda online. Ele também atua inibindo ataques de hacker em seus sistemas de gestão. Então aqui eu coloquei esse texto, ele foi tirado do blog da ClearSale, tá? Porque hoje na plataforma, o único antifraude que a gente tem integração direta é a ClearSale. A ClearSale, ela tem a integração hoje com a nossa antiga Mundipag e também com a Pagar.me 2.0. A Mundipag, ela foi comprada pela Pagar.me, então hoje você não vai, se você é um cliente mais recente, você nem vai ver essa opção de integração ali dentro dos nossos conectores, porque ela é uma configuração mais antiga e ela foi substituída pela versão atualizada da Pagar.me 2.0, tá? Então, caso você queira realizar a contratação de uma antifraude, precisa utilizar a Pagar.me 2.0 para conseguir utilizar ele dentro do teu gateway de pagamento. Ah, mas e se eu utilizo a Vindi, ou se eu utilizo um Mercado Pago ou qualquer outro gateway? Eu não tenho antifraude? Normalmente, o gateway ele possui um antifraude próprio, tá? Pode até ser a própria ClearSale, a gente não sabe, porque normalmente essa informação ela não é repassada para gente, mas os gateways eles já possuem um antifraude, então quando eu contrato uma Vindi, por exemplo, eu já estou contratando meio que tudo, né, o serviço ali completo. Então ele já vai me vender ali com o adquirente, com o serviço de antifraude, tudo ali num pacote só, então eu não preciso me preocupar com essa questão do antifraude, tá, gente? Então, 2 pontos aqui que eu queria deixar para vocês antes de abrir para as perguntas, pessoal, são algumas dúvidas frequentes que a gente recebe aqui no suporte. Então, a primeira delas: posso integrar a adquirente com ou o banco X na plataforma? E infelizmente a resposta é que não. Por quê? Porque hoje a plataforma, como eu passei, ela tem a integração com os gateways, né, as empresas de pagamento ali inicialmente. E normalmente a adquirente, Cielo, a Stone, a Rede, a GetNet, ela não integra diretamente com a plataforma, ela depende de um gateway para fazer essa intermediação e fazer essa integração. Então, o que que a gente sempre orienta? "Ah, eu quero trabalhar com a rede, eu posso utilizar?" Entre em contato com o gateway, seja da Vindi, seja da Pagar.me, e verifique essa informação com eles, porque pode ser que eles disponibilizem essa integração com a adquirente rede ou com a adquirente da sua preferência, mas essa informação sempre vai precisar, ser validada com eles, tá? Por que isso, gente? Porque para você integrar com um adquirente ou com um banco, é necessário que você faça todo um desenvolvimento, né, uma integração. Hoje, como vocês sabem, a nossa plataforma, ela é uma plataforma que possui uma API, passiva, né, uma API pública, então qualquer empresa que tenha interesse comercial em integrar hoje com a Wake, ela pode desenvolver essa integração, então a gente não é fechado para que haja essa comunicação, então isso já é um ponto positivo. Do nosso lado também, nós temos uma equipe de parcerias que está sempre em contato com os principais meios de pagamento para tentar, negociar uma integração, uma parceria, porque também é do nosso interesse que essas empresas integrem com a gente, porém, existe o interesse comercial de ambas as partes, né, não pode ser somente da Wake, precisa ser também do parceiro. Então eu sempre oriento ao cliente, quando ele pergunta: "Ah, eu queria muito integrar com a NuPay", né, vai lá na NuPay e também questiona eles, solicita lá no atendimento, porque conforme a empresa verifica o interesse dos clientes da Wake em integrar, isso reforça mais que quando o nosso comercial vai lá e pergunta sobre a parceria, né, isso reforça que já existe uma demanda, então ajuda a que a empresa também tenha interesse de estar integrando com a Wake. Segundo ponto, gente,
O grupo de pagamento não está aparecendo no checkout. Essa é uma dúvida muito comum, que foi como eu falei com vocês. Verifique se o grupo do pagamento está ativo, se as configurações estão vinculadas corretamente e se existe uma estrutura de pagamento criada. Por quê? Porque às vezes aqui nessa primeira etapa, pagamentos, grupos de pagamento, a gente vê que o grupo está criado, mas ele está cinza, ele está inativo. Então, ele não vai aparecer no seu checkout. Então, a primeira coisa que a gente orienta, verifique, vem aqui em pagamentos, grupos e parcelamentos e veja se ele está assim, ó, com a chavinha ativa. Se ele tiver assim, eu acabei de desativar. Todos os que estão inativos, eles vão vindo aqui para o final da página. Isso quer dizer que ele não está sendo exibido no checkout. Então, se eu vier aqui e ativar, ele já sobe e ele já está ativo. Segunda validação que eu preciso fazer, se todos esses conectores aqui estão corretamente vinculados. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho um grupo de cartão de débito, que eu nomeei, é um cartão Caixa Auxílio Emergencial, então ele precisa estar vinculado aqui na minha configuração correspondente. Se eu não me engano, essa configuração é uma configuração customizada. E aqui eu preciso vir e vincular a um parcelamento e vincular a configuração que eu criei lá no meu conector. Se eu não faço isso, se eu entrar aqui e tiver tudo assim em cinza, quer dizer que essa configuração não está vinculada. Então, isso pode estar dando erro no meu pagamento. Se eu fiz essas 3 validações, está tudo vinculado, tudo verdinho, tudo bonitinho, então eu vou para o próximo passo, que seria dar uma olhadinha na estrutura. Por quê? Porque às vezes até aqui na hora de fazer uma criação, fazer um teste, eu vim aqui sem querer criar uma estrutura, mas eu não coloquei nada, eu não vinculei ninguém. Então, isso aqui já pode interferir no teu checkout. Então, a gente orienta que se não estiver usando a estrutura, exclua qualquer grupo aqui que você tenha criado. Se você criou uma estrutura, visualize se foi criada corretamente uma estrutura para cada grupo e se você vinculou a forma de pagamento dentro da estrutura. Feito isso, salva, tá tudo certinho, salva novamente, e aí esse grupo de pagamento já é para ser exibido lá no teu checkout, tá bom? Então, pessoal, já que ninguém tem dúvidas, agradeço a atenção de vocês, tá? Fica aqui, então, como eu disse, a sugestão. Se vocês tiverem qualquer tópico que queiram que a gente traga aqui no nosso webinar, é só colocar aqui embaixo nos comentários para que a gente possa verificar quais são as maiores dúvidas de vocês, para a gente poder trazer aí num próximo webinar um tópico aí interessante para poder esclarecer mais dúvidas sobre a nossa plataforma, tá bom? Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.